até o versículo 14. E você mantém a sua Bíblia aberta, porque a gente vai caminhar pelos textos. Efésios capítulo 1, versículos de 1 a 14. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, mas você fique com a versão que você gosta mais, que você se sente melhor. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Senhor, abençoa-nos com a leitura da tua palavra, Senhor. Que essa palavra produza vida em nossos corações, meu Pai. Que o Espírito Santo de Deus nos encha nessa manhã, Pai. Que nós sejamos renovados, que nós sejamos transformados, que o verdadeiro batismo venha sobre as nossas vidas, meu Pai. Que saiamos daqui, meu Pai, cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, para a glória do teu nome. Amém e amém. Aleluia, irmãos. Esse é um texto dos mais maravilhosos da palavra de Deus. É uma aula de teologia, não é? Em todo o capítulo 1, Paulo explica a graça de Deus, né? Então vamos caminhar um pouquinho sobre aquilo que Paulo falou aqui. Versículo 3, vamos caminhar começando com o versículo 3, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Através da vitória definitiva de Cristo Jesus na cruz, irmãos, que Paulo aqui no versículo 20, é bom nós até lermos, né? Versículo 20 desse mesmo capítulo 1, diz assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos
e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Paulo está dizendo, irmãos, que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós já nos beneficiamos de todas as bênçãos espirituais que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não será apenas na Nova Jerusalém. Claro que a Nova Jerusalém será a plenitude, mas Paulo diz que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, aonde Cristo já está, aonde Ele tem todas as coisas por debaixo dos seus pés, aonde diz aqui que Cristo é o cabeça do quê? Da igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Nós somos a comunidade dos santos. Então Deus já nos deu essa autoridade espiritual. Nós já nos beneficiamos, irmãos, de todas as bênçãos que Deus derrama sobre nós das regiões celestiais. É por isso que em outra passagem Paulo fala que nós já estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestes. É claro que fisicamente nós estamos aqui, mas espiritualmente nós já fazemos parte desse plano espiritual de Deus. E Deus deu Jesus para a igreja. E diz aqui que a igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em qualquer circunstância. Ou seja, nós somos, a igreja é hoje a plenitude de Deus, a figura de Cristo nesse mundo. Se a igreja, irmãos, estiver aliançada com Cristo, nada pode deter a igreja de Deus. Nada pode deter a igreja de Jesus Cristo. Porque ela é a plenitude de Cristo, como nunca deteram. Império Romano não deteu, é só você ver a história da humanidade, os turcos otomanos não detiveram. Ou seja, por quê? Porque a igreja é a representação hoje de Jesus Cristo no mundo. Ninguém vê a Cristo, mas vê a igreja e vê o poder que Deus dá à igreja. Como Paulo diz aqui, irmãos, que Deus nos abençoou, que a nossa posição é na região celeste. É por isso que você vai ver no final do capítulo de Efésios, Paulo dizendo que a nossa luta não é o quê? Contra a carne ou sangue, mas sim contra o quê? Contra principados, contra potestades, contra os espíritos dominadores nas regiões o quê? Celestes. Porque essa é a nossa posição espiritual hoje. Nossa posição espiritual hoje não é guerrear com os seres humanos. Nós já passamos disso, irmãos. Nós estamos muito acima disso. A nossa batalha agora é contra Satanás, é contra os seus demônios, é contra principados, contra potestades que dominam esse chão aqui, que dominam esse mundo aqui, mas nós não somos dominados por eles. Então eles batalham contra nós. Então essa é uma batalha espiritual que nós temos que aprender a travar e vencê-la com a ajuda de Deus. Por quê? Porque a igreja é a plenitude de Cristo. Se Deus é por nós, a gente sabe disso, irmãos, mas a gente chega na hora H e se amedronta. Chega na hora H, a gente fraqueja.
nós somos humanos, né? Mas chega na hora H, irmãos, a gente... Então, irmãos, essa é a nossa posição que nós temos, né? Versículo 4 agora, a versículo 6, diz assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. E versículo 11: nele fomos também escolhidos. Nele quem? Em Cristo. Fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. A eleição, irmãos, divina, não é um palavrão. Quando a gente fala em eleição, a gente fala em predestinação, as pessoas ficam logo arrepiadas. Parece que a gente está falando um palavrão, mas é algo que a Bíblia traz, desde o Gênesis até o Apocalipse. E principalmente o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo trata desse tema aqui em Efésios, trata desse tema lá na carta, é só você ler lá Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 11. Trata disso aqui na sua carta de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Trata desse assunto na carta aos Colossenses. Trata desse assunto na carta de Tito. E Pedro também trata desse assunto na sua primeira epístola. Não é algo, né? Nós precisamos apenas ler o que a palavra de Deus fala para nós. E o que a palavra de Deus fala para nós é algo maravilhoso, irmãos. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Você que está aqui nessa manhã, você que já aceitou Jesus como Senhor, e como o diácono falou, se alguém aqui que ainda não aceitou, faça isso. Não perca mais tempo, porque Jesus pode voltar hoje, né? Pode voltar agora, e aí não tem mais tempo. Depois que Jesus voltar, acabou, né? Mas, e você também que está vendo pela internet, né? Jesus, se não... Mas a Bíblia fala aqui, irmãos, não tem jogo de palavras aqui. E não é a nova versão internacional. São todas as versões. Qualquer uma que você pegar, pode pegar as mais antigas, qualquer uma. Vai dizer a mesma coisa. Que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, ou seja, antes de haver haja luz, haja Adão, haja Eva, Deus já havia nos escolhido antes da... Gente, é português, né? E podia ser grego também, né? Isso foi escrito em grego. É a mesma coisa do grego. Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos, para sermos irrepreensíveis, para, como Pedro diz, para sermos raça eleita. Pedro também fala, não é só Paulo, né? Povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Foi para isso que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, irmãos. E eu diz mais aqui, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus, conforme o propósito da sua vontade, para o louvor da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Deus nos escolhe, irmãos. Deus nos separa. Nele.
para nós fazermos parte do povo dele, segundo o que? A vontade dele. Eu estou apenas lendo a Bíblia, irmãos. Para quê? Para o louvor da sua gloriosa graça, ao qual ele nos deu no amado. Versículo 7, irmãos. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. A redenção nossa, irmãos, acontece através do sangue de Jesus. Estou falando coisas aqui que você está cansado de saber. O sangue de Jesus nos lava. O sangue de Jesus perdoa os nossos pecados. O sangue de Jesus é aquilo que traz a glória de Deus até nós. Toda a nossa salvação, irmãos, vem da parte de Deus. Não é o pastor Guilherme que está falando. Estamos lendo aqui a Bíblia Sagrada. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Da vontade minha? Não, da vontade de Deus. Para quê? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. E o versículo 11, nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Então a vontade é de Deus, o propósito é de Deus. É Ele que opera, foi Ele que enviou Jesus Cristo. Para quê? Para morrer em nosso lugar, para levar os nossos pecados. O sangue de Jesus derramado na cruz perdoa todos os nossos pecados. Não há mais condenação para aquele que está em Jesus. Mas quem fez todas essas coisas, irmãos? Foi você? Fui eu? Foi Deus. Não, irmãos, por favor, não vamos ficar aqui nesse momento aqui, né? Nós ficamos assim pensando, mas será que... Esse é o problema. Esse é o problema quando a gente aborda esse tema da Bíblia Sagrada, de nós começarmos a pensar em coisas da nossa cabeça, ou coisas que nós escutamos, que alguém disse, que alguém falou, que isso aqui não deveria ser assim, isso aqui deveria ser assado, isso aqui devia ser carne seca com ensopado, devia ser de uma outra maneira. Não, irmão, vamos ficar com a Bíblia. Vamos ficar com a palavra de Deus, conforme o bom propósito da sua vontade. A vontade de Deus não é a minha vontade. Se dependesse da vontade de Moisés, irmãos, ele nunca teria voltado para o Egito. Nunca. Ele chegou e disse, manda outro. Não, eu não sei falar direito não sei o quê. E chegou um momento que Deus falou assim, basta, chega. Você vai e está acabado. E ponto final. Quem pode resistir a Deus, irmãos? Quem pode resistir ao Senhor que criou os céus, criou a terra, criou o homem, criou a mulher? Quem pode resistir à sua soberania, à sua vontade? Ninguém pode resistir. Ninguém pode. Se Deus age, acabou. Então Deus estabeleceu isso de acordo com a vontade dele. Nós somos salvos para quê? Para sermos santos. Nós somos salvos para quê? Para o louvor da glória de Deus. Nós somos salvos para sermos o quê? Irrepreensíveis. Não somos salvos porque nós éramos bonzinhos. Não somos salvos porque praticávamos boas obras.
Nós somos salvos para as boas obras. Não somos salvos porque nós amávamos a Deus. Nós somos salvos para amar a Deus. Não há nenhum mérito em nós, irmãos, na sua salvação, na minha salvação. Isso está na Bíblia. Bom, depois você lê em casa, né? Romanos capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, não tenho tempo para ler hoje aqui também. Mas eu acho que Paulo, né? Ele não pode ser maluco de falar uma coisa aqui em Efésios e depois falar outra coisa em Romanos, que ele realmente não fala, irmãos. É como o Senhor fala aqui, nós somos salvos, nós fomos escolhidos nele para sermos santos. Aí você pode falar, pastor, mas eu conheço uma pessoa que ela foi salva, mas ela só faz besteira, ela só faz bobagem, ela rouba, ela vive no adultério, ela vive não sei o quê, mas essa pessoa nunca foi salva. Nunca foi salva. A pessoa que vive na prática do pecado, quem é que domina ela? Só pode ser o diabo. Porque nós somos salvos, somos escolhidos por Deus para sermos dele. E nós já habitamos nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Como nós que habitamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, vamos andar na prática do pecado? É claro, essa é a outra mensagem. É claro que nós erramos, falhamos, pecamos, mas não vivemos na prática do pecado. É uma diferença, também não vai entrar nesse assunto agora, hoje, né? Deus nos chamou, irmãos, para nós amarmos acima de todas as coisas. Para nós termos alegria nele acima de todas as coisas. É o que a Bíblia diz aqui, a salvação é a graça de Deus. É a graça de Deus. Agora, irmãos, como esse assunto, quando a gente fala, né, e ao longo dos últimos, né, desde a reforma, né, de 1500, né, como esse assunto de uns séculos para cá, ele foi distorcido, né, ele foi humanizado, e esses versículos aqui, de puro amor de Deus para nós, de pura misericórdia de Deus para conosco, né? Porque depois que eu leio esses versículos aqui, meu Deus do céu, para mim eu pensei, não há o que eu possa fazer que possa pagar isso aqui. Não há nem que eu ficasse aqui na igreja 24 horas quebrando pedra aqui dentro, eu não poderia pagar esse tipo de coisa aqui. Como eu posso pagar um Deus que me escolheu antes da fundação do mundo? Antes de haver mundo, Ele já havia me escolhido a mim. Como a gente paga isso? Louvando a Deus 24 horas por dia? É pouco. Dando todo o nosso dinheiro? É nada. Mas o que acontece, irmãos, é aquilo que eu falei, né? Foi introduzido vários porquês que a Bíblia não explica. Nem Paulo explica em Romanos. Nem Pedro explica. Porque Deus não está aqui para explicar. Ele está aqui para falar qual é a vontade dele. Deus não tem que prestar conta para você, não tem que prestar conta para mim. Você, meu filho, eu estou fazendo isso assim, né? Sabe por que é? É porque é dessa maneira, você está me entendendo? Posso fazer assim? Será que eu posso? Você deixa eu fazer dessa maneira? Você não vai ficar chateado, não? Eu vou ficar chateado. Então tá, então não vou fazer dessa maneira. Então, vamos procurar outra maneira aqui, né? Uma maneira que te agrade. Isso não existe, né, gente? Então, esses porquês da palavra, elas roubam essas razões humanas que tentam colocar na Bíblia Sagrada, roubam essa graça de nós, roubam essa graça do ser humano, roubam essa graça, esse amor de Deus,
porque transfere tudo para o ser humano. Não, eu sou salvo porque eu sou bonzinho. Não, eu sou salvo porque um dia eu levantei minha mão, né? E eu aceitei Jesus, né? E ele hoje faz tudo o que eu quero. Rouba a essência do Evangelho. Rouba aquilo que Deus falou para Moisés. Moisés, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Você está entendendo? Eu passo a passar sobre você a minha graça. Mas, olha só, você não me domina. Vou mostrar a minha glória, mas você não manda em mim. Era isso que Deus estava falando para Moisés. Eu vou te mostrar uma parte de quem eu sou, mas você não vai mandar em mim porque você me conhece mais. Quanto mais nós conhecemos a Deus, irmãos, mais nós nos submetemos à vontade de Deus. É o contrário. Mas esses porquês, né? Paulo diz lá em Romanos, o que é você? Né? Porque pessoas estavam se perguntando, mas por quê? Por que dessa maneira? Por que não de outra maneira? Porque gente tem várias maneiras, né? Cada um, se você aqui fosse, cada um aqui fosse pastor aqui, cada um ia fazer de uma maneira diferente, talvez melhor que eu até. Mas você ia fazer de uma maneira diferente, ia botar o seu toquezinho aqui, não é? Essas coisas. É assim que funciona. Então Paulo falou assim, gente, não tem que perguntar por quê. Quem é você para questionar a Deus? E quando nós questionamos a Deus, isso aqui se perde, irmãos. Essa essência se perde. É como uma criança que foi adotada, né? Que os pais foram lá, e pegaram a criança, adotaram ela. Aí quando ela chega à fase já crescidinha, aí chega para o pai, chega para a mãe e diz assim, por que você me adotaram? Por que você não adotaram meu amiguinho Joãozinho? Eu gostava muito do Joãozinho. Por que você não adotaram o Joãozinho? Por que você me adotou em vez de adotar o Joãozinho? Vem cá, por que você não adotou a mim e adotou o Joãozinho também junto? Por que será que você fez isso? Eu devia ter escolhido vocês. Eu não estou gostando muito de vocês, não. Eu preferia ter ficado lá no asilo lá. Aí lá eu ia ficar mais feliz da vida. Isso bate, irmãos. Isso é uma coisa louca. Isso é uma coisa louca. Mas é assim que as pessoas se colocam diante de Deus. Senhor, por que eu fui adotado? Não gostando disso não, hein? E por que o Manuelzinho não foi adotado? Senhor, isso não está muito certo, não. Isso não bate, não. O meu pensamento diz que o Senhor devia adotar a mim e o Manuel. Manuel é gente boa. Mas vem cá, o Senhor me adotou e nem queria. Eu queria ficar jogando a minha vida aí à vontade. Que história é essa do Senhor me adotar? Não, isso não funciona assim não, Deus. Não. Tem que ser a minha vontade, não tem que ser a sua. É o mesmo paralelo, irmãos. Mas essa é a forma que alguns interpretam Deus, interpretam a eleição, interpretam a predestinação, interpretam a salvação. Não é Deus, sou eu. E se não é da minha vontade, não está perfeito, já não está bom não. Eu não quero assim, tem que ser da minha maneira. E aí nós caímos no Evangelho que está por aí. O Evangelho que tem muita graça na boca, mas pouquíssima graça dentro do seu coração. Porque nós fomos chamados pela graça para sermos santos e irrepreensíveis. Nós fomos chamados para o louvor da glória de Deus. Foi para isso que nós fomos salvos. Mas isso
é algo do ser humano. Lembra de Pedro? Não precisa abrir sua Bíblia não, né? Lá em João 21. Não precisa abrir não, né? Lá quando Jesus vira assim para Pedro e 3 vezes fala assim: Pedro, tu me amas? Pedro falou: Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. 3 vezes Jesus fala isso com Pedro. E depois eles se levantam e Jesus fala para Pedro, né, a forma que Pedro ia morrer. E atrás vinha João, o apóstolo João. E Pedro vira assim para Jesus e fala assim: e quanto a esse aí? Quer dizer, o ser humano nunca está satisfeito com aquilo que Deus está fazendo com ele. Ele quer saber o que Deus vai fazer com o outro também. Senhor, só me deu para apacentar as tuas ovelhas? Oh, que bênção, Senhor. A forma de morrer não vai ser muito boa não, mas amém. Mas e João? O que o Senhor vai dar para João? Eita, conta para mim aí, conta para mim. Ele vai ser maior do que o meu? Vai ser menor que o meu? Para poder fazer um comparativo aqui. E a resposta de Jesus foi seca. O que te compete saber isso aí? Ou seja, cuida da tua vida. Eu cuido da vida de João, você cuida da sua vida, Pedro. Irmãos, não nos basta, né, sabermos desta maravilha que Jesus fez conosco. Quem nos escolheu antes da fundação do mundo, quem nos predestinou em amor para sermos adotados por Ele, nós fomos adotados por Ele. Fomos escolhidos por Deus, irmãos. E ponto final. Acabou. Não tem porquê. Não tem A, B, C, D. Você foi escolhido por Deus se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E ponto final. Não vamos discutir por que fomos adotados. Não vamos discutir, meu Deus. Aí a questão minha, viu? Isso aí tem nada a ver com Bíblia nem nada, né? E às vezes a gente vê em filmes e tudo mais, né? Eu sinceramente, se eu fosse adotado, se eu fosse uma criança, um filho adotado, né? Se eu fosse um filho adotado, eu nunca iria querer saber dos meus pais biológicos. Eu acho isso uma afronta com aqueles que te criaram a vida toda em amor. Mas a gente vê esse filme, né? O sangue fala, o sangue fala. Quer dizer, aquela pessoa te deu carinho, te deu amor a vida toda. Aí chega quando você vem, quem é papai, quem é mamãe, e o seu papai e a sua mamãe que te criaram, te deram amor. Esse é o meu ponto de vista. Esse é o ponto de vista, né? Para mim isso é um insulto para o pai e a mãe que fizeram tudo por você e os outros que largaram aí no mundo a bel prazer, né? A não ser que tinha uma outra história, teve até um caso de sequestro aí e tudo mais, né? Aí é algo diferente, né? E agora finalizando, irmãos, versículo 13, para fechar com chave de ouro. Versículos 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua mais do que sermos escolhidos, irmãos, mais do que nós sermos predestinados, a obra de Cristo em nós é uma obra completa, não é uma obra inacabada. Aquilo que Ele começou na nossa vida, Ele vai levar a efeito. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai deixar você longe do aprisco. Às vezes você pode ser uma ovelha rebelde
rebelde, diga amém, espero que ninguém diga. Você pode ser uma ovelha, às vezes, meio rebelde, né? E às vezes a gente é rebelde, né? Às vezes nós somos rebeldes. Às vezes o pastor fala, vem pra cá, aqui é melhor, aqui é melhor, eu sei, aqui é melhor. Mas ainda que você faça isso, o Senhor vai atrás de você, te traz no colo e se alegra. Fala com os seus amigos, aqui está a minha ovelha perdida. Ele vai atrás de você, irmão, porque você foi escolhido por Ele. Não foi você que o escolheu, meu Deus. Essa não é uma graça, a salvação na graça não é escolha nossa. Temos que rasgar essa página para ficarmos nos porquês humanos, porque em nenhum outro lugar da Bíblia você vai ver a razão dos porquês humanos. Então Deus vai atrás de nós, irmãos. O selo diz aqui que nós fomos selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. O selo representava o sinal de propriedade, né? Geralmente o selo, é claro que havia o selo que ficava em casa, né? Mas o selo normalmente era um anel, né? Era um brasão, né? Ou da família, ou sei lá, qualquer coisa, né? A inscrição é como hoje, né? Que a gente, né, viu o boi sendo marcado, né? Lá daqui, né? Para dizer que ele pertence àquela pessoa, é a mesma coisa. O selo, a marcação do selo representava que aquilo pertencia, né? Aquela pessoa pertencia àquele proprietário. E em relação a isso aqui, nas cartas também, né? Você já deve ter visto, né? Tinha aquela coisa, marcava assim, derramava cera, né? E a pessoa vinha com anel, né? Fazia assim na cera, né? E a cera secava e ficava a parte do brasão ali. Ou seja, esse é o exemplo que Deus está dando para nós. Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, e Ele nos selou. O nosso selo tem um nome, Jesus Cristo. O nosso selo não é de cera, é de sangue. É de sangue. É o sangue de Jesus que está sobre nós. É por isso que aquele que está em Cristo, maligno, não lhe toca. Não pode. Como é que o diabo vai tocar num selado de Deus? Como o diabo vai se aproximar do Filho de Deus? Ele pode fazer coisa ao nosso redor, ele faz. Ele apronta muito ao nosso redor, apronta. Mas tocar em você, nunca. Nunca. Colocar doença em você, nunca. Nunca. Aí você está colocando Jesus abaixo de nada. Você foi selado, você é propriedade exclusiva de Deus. Ninguém pode tirar você de Jesus. Ele nos deu o quê? O Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até o quê? Até a redenção. Ou seja, até o dia que Jesus voltar, ou nós formos para Ele, até o dia que nós formos verdadeiramente redimidos, temos essa garantia do Senhor em nós. Nossos pecados foram perdoados, irmãos. Nós fomos comprados por preço, e um alto preço. Foi o sangue de Jesus que nos comprou. Foi a vida que Jesus veio derramar sobre nós. Deus começou, Deus vai levar efeito. Ele te salvou, Ele vai te levar para casa. Porque você já foi escolhido por Ele. Nossos pecados, irmãos, foram perdoados. Nossa salvação, por incrível que pareça falar nesse tipo de coisa, né? Mas a nossa salvação é uma obra divina.
Se dependesse de mim, irmãos, eu estava no inferno há muito tempo. Eu ia para o inferno certamente, mas louvado seja Deus que não depende de mim. Louvado seja Deus que depende da misericórdia de Deus. E não depende da minha misericórdia. Não depende nada de mim. Ainda bem, glória a Deus, irmãos. Então, irmão e irmã, alegre-se. Regozije-se no Senhor. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Você pode, achar outra coisa. Amém. Fique lutando. Fique guerreando pela sua salvação. Fique aí, Um dia você está salvo, outro dia você não está salvo. Um dia o diabo venceu, outro dia o diabo não venceu. Um dia Deus venceu, outro dia ele perdeu. E você fica nessa guerra, nessa batalha. E você fica privado de se regozijar em Deus e falar assim: muito obrigado, Senhor. Eu estava lá naquele asilo, ninguém gostava de mim, mas o Senhor foi lá, me carregou no colo e carrega no colo até hoje. Nós vamos participar da ceia, irmãos, que simboliza esse selo, que simboliza essa certeza que Ele vai voltar, que nós somos parte da família dele. Pedir os diáconos que vão distribuir a ceia, que venham aqui, por favor. Pode distribuir, por favor. Paulo, na sua carta aos Romanos, ele diz assim, Romanos capítulo 9: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para fins desonrosos? Quem somos nós, irmãos, para questionarmos a soberania de Deus? Quem somos nós para falarmos para Deus: Senhor, e o Manuelzinho? E o Joaquinzinho, Senhor? Alegre-se naquilo que Deus fez na sua vida. Ore pela salvação do Manuelzinho. Ore pela salvação do Joaquinzinho, para que Deus tenha misericórdia da vida dele, tenha misericórdia da vida dela, e sejam salvos também. Aleluia. O Senhor deixou essa refeição memorial. Isso aqui é apenas um simbolismo daquilo que Jesus fez por nós. Ele deu a vida dele. Por quê? Porque Deus já nos amava de tal maneira, porque nós já éramos filhos de Deus antes da fundação do mundo. E Deus não podia permitir que o filho dele fosse para o inferno. Então ele envia Jesus para morrer por nós, para derramar o seu sangue por nós, para nos comprar para ele. Jesus foi até o inferno depois que ele morreu, e
e tomou das mãos de Satanás as chaves do Hades e da morte. Olha, esse são meus. Eu os comprei. E o pagamento foi o meu sangue. Neles você não toca. Neles você não ousa chegar perto. Porque eles são meus. Eu os comprei por um grande preço. Jesus fez isso por você. Jesus fez isso por você, menina. Alegre-se. Alegre-se. Regozije-se. Oh, aleluia. Vamos comprar os irmãos. O Senhor não nos condena mais. Vamos reinar com Ele pelos séculos dos séculos. E hoje nós já usufruímos em parte das bênçãos espirituais que Ele tem derramado sobre você. Você é um abençoado, você é uma abençoada dele. E aqui a ceia é essa aliança. O apóstolo Paulo ele diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele pegou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e falou: comei, este é o meu corpo que é dado em favor de vós. Aleluia. Obrigado, Jesus. É difícil entendermos, Pai, com a nossa mente humana, mas queremos te agradecer, Senhor. Nós abençoamos o pão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comamos todos do pão. Semelhante modo, ele pegou o cálice e disse: este amor é o cálice da nova aliança. Uma nova aliança no sangue de Jesus. O selo Jesus Cristo está sobre nós. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Tudo isso por causa do sangue derramado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos adotado na sua família, Pai. E sermos seus filhos, Senhor. Sabemos que não merecíamos, Pai. Mas a tua graça nos alcançou, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós abençoamos o cálice, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoamos o cálice. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado, Senhor, pela nossa salvação. Obrigado pela nossa vida, Pai. Obrigado pelo Senhor ter nos escolhido, Pai. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse amor incondicional, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. 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 Aleluia, Senhor Jesus.
esse culto cantando aquele hino do Fernandinho. Aleluia. Não deixe que ninguém roube de você a alegria da salvação. Não deixe que porquês, não deixe que doutrinas, fique com a palavra de Deus. Porque eu já me fiz essa pergunta 1 milhão de vezes para Deus, Senhor, por quê?